Deus não existe. O grito do bilionário ecoou pela catedral vazia, assustando as poucas pessoas que rezavam ali. Ele olhou com desprezo para o menino sujo que lhe oferecia uma flor murcha. Se Deus existisse, minha filha estaria correndo e não presa naquela cadeira de rodas. O menino, com os olhos cheios de lágrimas, não recuou. Ele apenas tocou a mão trêmula do homem rico e sussurrou uma única palavra que fez aquele gigante de terno cair de joelhos e chorar como uma criança. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. A chuva fina e gelada de São Paulo, aquela garoa persistente que penetra até os ossos, caía sem trégua sobre a cidade de pedra. Eram 5 da manhã na Avenida Paulista. Enquanto a cidade começava a despertar com o barulho distante dos ônibus e o cheiro de café saindo das padarias, Davi tremia debaixo da marquise de um grande banco fechado. Aos 9 anos, Davi parecia ter apenas 6, encolhido dentro de um moletom cinza, 3 tamanhos maior que ele, que encontrou no lixo dias atrás. Seus pés descalços estavam roxos de frio, tocando o concreto úmido. O barulho do vento cortando os arranha-céus era a única música que ele conhecia ultimamente. Seu estômago roncava, um som oco e dolorido que ele já tinha aprendido a ignorar. Ele puxou do bolso o terço de madeira gasta, beijou a cruz e olhou para o céu cinzento, onde nuvens pesadas escondiam qualquer sinal de sol. "Obrigado, Papai do Céu, por eu ter acordado hoje", sussurrou ele, com uma sinceridade que contrastava com a miséria ao seu redor. A fé daquele menino era o único cobertor que realmente o aquecia. Do outro lado da cidade, no bairro nobre do Morumbi, o cenário era diametralmente oposto, mas igualmente gélido. Doutor Roberto Valente estava de pé diante da enorme janela de vidro blindado de sua mansão, observando a chuva cair sobre o jardim impecável que ninguém mais usava. O ar-condicionado mantinha o ambiente em uma temperatura constante e artificial, isolando-o do mundo lá fora. Ele vestia um roupão de seda italiana, mas sentia um frio que vinha de dentro, um frio na alma que nenhum tecido caro poderia aquecer. A casa era um mausoléu de luxo. Mármore importado, obras de arte nas paredes, lustres de cristal e um silêncio ensurdecedor. Não havia risadas, não havia música, não havia vida. Roberto olhou para o relógio de ouro em seu pulso. Estava na hora de acordar Bia. Ou melhor, estava na hora de tirar Bia da cama e colocá-la na cadeira de rodas, para que ela passasse mais um dia olhando para o vazio como uma boneca de porcelana quebrada. Ele caminhou pelo corredor longo, seus passos abafados pelo tapete persa. Ao passar por um espelho, viu seu próprio reflexo. Um homem de 50 anos que envelhecera 20 nos últimos 2. As olheiras profundas denunciavam as noites sem dormir, brigando com um Deus em quem ele dizia não acreditar. Ele tinha uma fortuna estimada em bilhões, controlava hospitais, salvava vidas com seus medicamentos, mas era completamente impotente dentro de sua própria casa. A amargura tinha transformado seu coração em uma pedra dura e fria, talhada pela dor e pelo luto. Ele não sabia, mas naquela manhã chuvosa, o destino estava prestes a colidir o seu mundo de luxo e descrença com o mundo de concreto e fé do pequeno Davi. Eram quase 6 da tarde e o trânsito na Avenida Rebouças, uma das artérias mais movimentadas de São Paulo, estava completamente parado. O céu, agora escuro, desabava em uma tempestade de verão típica da cidade, transformando o asfalto em um rio de reflexos vermelhos das lanternas dos carros. Dentro de seu SUV blindado, um veículo que custava mais do que a maioria das casas naquele país, o Dr. Roberto Valente apertava o volante revestido de couro com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. O isolamento acústico do carro era perfeito. O caos das buzinas e sirenes lá fora chegava aos seus ouvidos apenas como um sussurro distante.
Mas lá dentro, o silêncio era pesado, denso, sufocante. No banco de trás, presa ao cinto de segurança especial adaptado para sua condição, estava Bia. A menina de 10 anos olhava para a janela molhada, mas seus olhos castanhos não focavam em nada. Ela não via a chuva, não via os prédios, não via as pessoas correndo com guarda-chuvas quebrados pelo vento. Desde o enterro de Helena, Bia tinha se transformado em uma estátua viva. Os médicos chamavam de catatonia depressiva, mutismo seletivo, transtorno de estresse pós-traumático. Roberto chamava de o fim da minha vida. Mais um especialista inútil, Bia, murmurou Roberto, olhando para a filha pelo espelho retrovisor. A voz dele estava carregada de frustração. Tinham acabado de sair de uma consulta com um renomado neurologista nos Jardins, que, assim como os outros 10 anteriores, disse que não havia nada físico impedindo a menina de andar ou falar. Era a mente dela que havia desligado. Eles dizem que é tempo. Quanto tempo? Eu tenho todo o dinheiro do mundo e não consigo comprar a sua voz de volta. Ele bateu no volante, a raiva borbulhando. Roberto odiava a impotência. Ele era um homem que dobrava a realidade à sua vontade. Comprava concorrentes, derrubava leis, construía impérios. Mas ali, preso no trânsito da Rebouças, com a filha muda no banco de trás, ele era apenas um homem derrotado. Foi nesse momento de tensão extrema que um vulto surgiu ao lado da janela do motorista. Era Davi. O menino estava ensopado. O moletom cinza pesava quilos com a água da chuva, colando em seu corpo esquelético. Seus cabelos pretos estavam grudados na testa e a água escorria pelo seu nariz, pingando em seus lábios roxos de frio. Ele segurava uma caixinha de madeira velha, pendurada no pescoço por um barbante, cheia de balas de goma baratas. Davi bateu no vidro escuro. Toque, toque, toque. Roberto ignorou. Ele nem virou o rosto. A regra em São Paulo era clara. Vidro fechado, olhar para frente, não interagir. Era a bolha de segurança. Davi bateu de novo, um pouco mais insistente, mas sem agressividade. Ele levantou um saquinho de balas, mostrando-o através do vidro molhado. O menino tremia visivelmente. Seus dentes batiam de frio, mas ele tentava manter um sorriso no rosto, um sorriso profissional de quem precisa vender para comer. "Sai daí!" gritou Roberto dentro do carro, sabendo que o menino não podia ouvi-lo. A audácia daquele garoto em perturbar seu momento de dor o irritava profundamente. Maldito trânsito que não anda. O semáforo continuava vermelho. O trânsito estava travado por causa do alagamento mais à frente. Davi não desistiu. Ele encostou a testa no vidro para tentar ver lá dentro. Seus olhos grandes e profundos encontraram os olhos furiosos de Roberto. Roberto, num impulso de fúria e querendo apenas que aquele estorvo sumisse de sua vista, para que ele pudesse voltar a se afundar em sua miséria particular, baixou o vidro apenas 2 dedos. O barulho da chuva e das buzinas invadiu o luxuoso silêncio do carro. "Eu não tenho dinheiro. Sai daqui, moleque. Vai procurar o que fazer." Roberto vociferou, a voz grossa e autoritária, acostumada a dar ordens em salas de reunião. O ar gelado da rua entrou, trazendo o cheiro de asfalto molhado e escapamento. Davi não recuou. O grito do homem rico não o assustou. Ele estava acostumado com gritos. Nas ruas, gritos eram trilha sonora. O que Davi fez em seguida, porém, desarmou completamente a lógica de Roberto. O menino não pediu dinheiro. Ele não pediu comida. Ele não xingou de volta. Davi aproximou o rosto da fresta do vidro e, ignorando a grosseria do homem, olhou para o banco de trás. Seus olhos focaram em Bia. Por um segundo, o tempo pareceu parar naquele caos urbano. O menino de rua e a menina herdeira se olharam. "Ela é muito bonita, moço", disse Davi. A voz dele era rouca, fraca por causa da fome e do frio, mas incrivelmente doce. "Mas os olhos dela parecem os meus quando minha mãe foi morar com o papai do céu." Roberto congelou. A mão que estava prestes a fechar o vidro parou no ar.
Como aquele menino atrevido ousava falar da sua filha? Como ele ousava comparar a dor de uma valente com a dor de um indigente? Não fala dela, você não sabe de nada. Roberto rosnou defensivo. Sai de perto do meu carro agora ou eu chamo a polícia. Davi abaixou a cabeça respeitoso. Ele enfiou a mãozinha suja e trêmula dentro do bolso molhado do moletom. Roberto se tensou, pensando que poderia ser uma arma, uma pedra, qualquer coisa. O instinto de proteção falou mais alto e ele levou a mão à trava da porta. Mas Davi tirou de lá o seu terço de madeira. Era um objeto simples, rústico, com as contas gastas pelo uso. Faltava uma das pontas da cruz. Era a coisa mais preciosa que Davi possuía, a única lembrança física de sua mãe. Eu não quero seu dinheiro, moço, disse Davi, estendendo a mão pela fresta do vidro. A chuva molhava o estofado de couro bege do carro. Toma, é para ela. Abgui! Roberto estava confuso, a raiva dando lugar a uma perplexidade atordoante. Minha mãe dizia que quando a gente está muito triste, a gente precisa segurar na mão de Deus. Esse terço, ele esquenta a mão quando está frio. Davi empurrou o terço pela fresta, deixando-o cair no colo de Roberto. Dá para ela, moço. Ela está com frio no coração. Eu sei como é. O sinal abriu lá na frente. As buzinas atrás do carro de Roberto começaram a soar freneticamente, exigindo que ele andasse. O sinal abriu! Anda! Gritou um motorista atrás. Roberto olhou para o terço de madeira velha em seu colo. O cheiro de madeira molhada e suor invadiu suas narinas. Ele olhou para fora. Davi já estava se afastando, mancando levemente da perna esquerda, caminhando entre os carros em movimento, diminuindo de tamanho na chuva, voltando a ser invisível. Roberto acelerou o carro automaticamente, o coração batendo descompassado. Frio no coração. A frase ecoava em sua mente. Como aquele pivete sabia? Como ele conseguiu descrever exatamente o que Bia sentia, o que ele sentia? Ele olhou pelo retrovisor. Bia não estava mais olhando para a janela. A cabeça dela estava levemente virada para frente. Ela estava olhando para o terço no colo do pai. Pela primeira vez em 2 anos, Roberto viu uma microexpressão no rosto da filha. Não foi um sorriso, não foi uma palavra. Foi um leve franzir de testa. Curiosidade. É só lixo, filha, disse Roberto, tentando convencer a si mesmo, pegando o terço para jogá-lo no porta-luvas e esquecer aquilo. Gente ignorante que acha que rezar resolve alguma coisa. Se reza funcionasse, sua mãe estaria aqui. Mas quando ele tocou a madeira do terço, sentiu algo estranho. O objeto não estava gelado, apesar de vir da mão de um menino que estava congelando na chuva. A madeira estava quente, inexplicavelmente quente. Um calor suave que parecia pulsar contra a palma da sua mão. Roberto sacudiu a cabeça, negando a sensação. É o aquecedor do carro, pensou, racional como sempre. É física, transferência de calor. Mas a imagem dos olhos de Davi não saía de sua cabeça. Havia algo naqueles olhos, uma profundidade, uma sabedoria antiga que não cabia no rosto de uma criança de 9 anos. E havia aquele detalhe perturbador que Roberto notou no último segundo, antes de acelerar o carro. Quando Davi estendeu a mão para entregar o terço, a manga do moletom escorregou um pouco. No pulso do menino, magro e sujo, havia uma cicatriz, uma marca de queimadura em forma de meia-lua. Exatamente o mesmo tipo de marca que Helena, sua falecida esposa, tinha no pulso direito, fruto de um acidente doméstico na infância. Coincidência. Tinha que ser coincidência. O Brasil era um país enorme, cheio de tragédias e cicatrizes. Vamos para casa, Bia, disse ele, a voz menos firme do que gostaria. Chega de loucura por hoje. Mas o destino, ou aquela força que Roberto se recusava a nomear, tinha outros planos. O encontro na Avenida Rebouças não foi o fim. Foi apenas o começo. Porque a febre de Bia começaria naquela mesma noite. Uma febre que nenhum remédio de sua indústria farmacêutica seria capaz de baixar.
O relógio digital na parede do quarto de Bia marcava 02:47 da manhã. O silêncio opressor da mansão no Morumbi tinha sido substituído pelo som agudo e ritmado de equipamentos médicos de última geração que Roberto mantinha em casa. Bia estava queimando. 41 graus, Roberto. Não está baixando. A voz do enfermeiro particular tremia. Ele trocava as compressas de gelo na testa da menina, mas o gelo derretia em segundos, como se tocasse uma chapa quente. Roberto andava de um lado para o outro, os cabelos grisalhos desgrenhados, o pijama de seda grudado nas costas pelo suor frio. Ele segurava 3 frascos de medicamentos diferentes, os mais potentes antitérmicos e antibióticos que a sua própria empresa fabricava. Ele já tinha dado as doses máximas permitidas. Isso não é possível, Roberto rosnou, jogando os frascos contra a parede. O vidro se estilhaçou, espalhando líquido pelo chão de madeira nobre. Eu fabrico essa droga. Ela deveria estar melhorando. Por que não funciona? Bia começou a convulsionar. O corpo pequeno arqueou na cama. Os olhos viraram, mostrando apenas o branco. Vamos para o hospital. Agora! Gritou Roberto, pegando a filha nos braços. Ela parecia uma boneca de pano em chamas. A pele dela estava tão quente que machucava os braços dele através do pijama. O trajeto até o hospital sírio-libanês foi um borrão de luzes vermelhas e velocidade. Joaquim, o motorista, dirigia o SUV blindado, cortando os sinais vermelhos da Avenida 9 de Julho como se fosse uma ambulância, a buzina soando sem parar. No banco de trás, Roberto segurava Bia. A menina delirava. Ela sussurrava palavras desconexas, gemidos de dor. Mas, de repente, no meio do delírio, a mãozinha dela se fechou com força. Ela agarrou algo que estava no bolso do roupão do pai, onde Roberto tinha enfiado o objeto horas antes, sem pensar. O terço de madeira. Menino! Bia sussurrou, a voz arrastada, os dentes trincados. O menino do frio. Roberto olhou para a filha, chocado. Ela não falava há 2 anos, nenhuma palavra. E agora, à beira da morte, ela chamava pelo garoto da rua. Ao chegarem na emergência do Sírio, uma equipe de elite já esperava. Dr. Alencar, chefe da pediatria e amigo pessoal de Roberto, assumiu o comando. Bia foi levada para a UTI, conectada a monitores, tubos, soros. 1 hora se passou, depois 2. Roberto estava sentado na sala de espera VIP, com a cabeça entre as mãos, quando o Dr. Alencar saiu. A expressão do médico era de derrota. Roberto, o médico tirou os óculos, limpando-os nervosamente. Nós fizemos tudo. Exames de sangue, punção lombar, tomografia. Não é meningite, não é viral, não é bacteriano. Os órgãos dela estão entrando em colapso. É como se ela estivesse desistindo. O sistema dela está desligando. O que você está dizendo, Alencar? Roberto levantou-se agarrando o colarinho do amigo. Eu doei a ala nova desse hospital. Salve a minha filha. Não há nada que a medicina possa fazer agora, Roberto. Sinto muito. É questão de horas. O mundo de Roberto desabou. O dinheiro, o poder, a ciência, tudo era pó. Ele caiu sentado na poltrona de couro, o desespero rasgando seu peito. Foi quando ele sentiu um calor no bolso. Ele enfiou a mão e puxou o terço. A madeira estava vibrando. Não era imaginação. O objeto pulsava com um calor suave, reconfortante. Roberto lembrou dos olhos do menino. Dá pra ela, moço. Ela tá com frio no coração. Uma certeza louca e irracional tomou conta dele. A medicina tinha falhado. A lógica tinha falhado. Só restava o impossível. Eu volto já, disse Roberto, correndo para a saída, deixando o médico falando sozinho. Roberto, onde você vai? Gritou Alencar. Roberto não respondeu. Ele correu até o estacionamento, dispensou Joaquim e assumiu o volante do SUV. Ele dirigiu como um maníaco de volta para a Avenida Rebouças. Eram 4 da manhã. A chuva tinha parado, mas o frio era cortante. Ele freou o carro bruscamente no mesmo local onde o trânsito havia parado horas antes.
Roberto desceu do carro, ainda de pijama e chinelos, correndo pela calçada suja. "Garoto!" ele gritou. "Davi!" Não havia ninguém. Apenas lixo e poças d'água. O pânico subiu pela garganta de Roberto. "Por favor, Deus, se você existe, não faça isso comigo." Ele rezou pela primeira vez em anos. Então ele viu. Encolhido dentro de uma caixa de papelão de geladeira, perto de uma banca de jornal, estava o montinho cinza. Roberto correu até lá e arrancou o papelão. Davi estava dormindo, tremendo violentamente de frio. O menino acordou assustado, protegendo o rosto com as mãos, esperando apanhar. "Não me bate, moço! Eu saio, eu saio!" "Não!" Roberto caiu de joelhos no asfalto molhado, sujando a calça de seda de lama. Ele agarrou os ombros magros do menino. Você disse que sabia como esquentar o coração dela." Davi piscou, os olhos sonolentos e confusos, focando no rosto do bilionário desesperado. "A menina bonita? Ela está morrendo, Davi. Os médicos não conseguem salvá-la. Você precisa ir comigo." "Eu sou sujo, moço. Eles não deixam gente suja entrar onde tem gente rica." "Eu sou o dono de tudo aquilo!" Roberto gritou, as lágrimas finalmente escorrendo, misturando-se à sujeira do rosto do menino quando ele o abraçou. "Por favor, filho, vem comigo." Roberto pegou Davi no colo. O menino era leve demais, desnutrido demais. Ele o colocou no banco de couro do passageiro do carro de R$500.000 e acelerou de volta para o hospital. A entrada na UTI foi um caos. As recepcionistas tentaram barrar o mendigo. Seguranças correram. "Saiam da frente!" Roberto rugiu, empurrando as portas duplas da UTI com o ombro, carregando Davi nos braços. "Quem tocar nele está demitido." Ele entrou no quarto de vidro, onde Bia estava. O som do monitor cardíaco estava lento, irregular. Bip, bip, bip. "Doutor." Alencar e duas enfermeiras olharam horrorizados para aquela cena. O magnata sujo de lama, trazendo um menino de rua que cheirava a lixo para dentro de um ambiente estéril. "Roberto, você enlouqueceu? O risco de infecção?" começou o médico. "Cala a boca!" Roberto colocou Davi no chão, ao lado da cama da filha. Bia estava pálida, quase translúcida. O calor da febre irradiava dela. Davi olhou para a menina, depois olhou para Roberto. O garoto não parecia intimidado pelas máquinas, pelos tubos ou pelos adultos gritando. Ele tinha uma calma sobrenatural. "Ela está brigando com o anjo, moço", disse Davi baixinho. "O anjo quer levar, mas ela não quer ir. Ela está esperando o papai dela acreditar." Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Acreditar em quê?" Roberto sussurrou. "Que ela pode andar, que o Senhor ama ela mesmo se ela não andar." Davi estendeu a mãozinha suja. As enfermeiras fizeram menção de segurá-lo, mas Roberto levantou a mão impedindo-as. Davi não tocou nos aparelhos. Ele tocou na testa de Bia e depois, com a outra mão, segurou a mão inerte da menina. "Pai nosso que estais no céu." Davi começou a rezar, a voz firme. No momento em que a pele de Davi tocou a pele de Bia, algo aconteceu. Não houve relâmpagos, não houve trovões. Foi algo mais sutil e muito mais poderoso. O monitor de temperatura, que marcava 41,5, piscou. 41,4, 41,0, 40,5. Os números começaram a cair vertiginosamente, como uma contagem regressiva. O doutor Alencar arregalou os olhos, checando os cabos para ver se tinham se desconectado. "O que está acontecendo?" A enfermeira engasgou. O som do monitor cardíaco mudou. O ritmo arrastado e falho se tornou forte. Bip, 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 bip. Um coração jovem batendo com força total. Uma cor rosada começou a voltar às bochechas de Bia, descendo pelo pescoço, pelos braços. O suor excessivo parou. A respiração, antes ofegante, tornou-se profunda e tranquila. Davi continuava rezando de olhos fechados. Uma lágrima escorreu do olho fechado do menino e caiu na bochecha de Bia.
Nesse instante, Bia abriu os olhos. Não eram os olhos vazios e catatônicos dos últimos 2 anos. Eram olhos presentes, vivos, brilhantes. Ela olhou para Davi, sorriu fraco e depois virou o rosto para Roberto. Roberto estava paralisado, segurando a grade da cama com tanta força que o metal gemia. Bia tirou a máscara de oxigênio com a própria mão. O movimento era firme, coordenado. Ela respirou fundo o ar do quarto. Papai! A voz dela, que não era ouvida há 730 dias, encheu o quarto. Era rouca, mas era a música mais linda que Roberto já tinha ouvido. Papai, o menino trouxe a mamãe para me dar um beijo. Roberto desabou. As pernas dele cederam e ele caiu de joelhos no chão frio do hospital, soluçando incontrolavelmente. O Homem de Ferro, o gigante da indústria, estava quebrado, desmontado diante do inexplicável. Dr. Alencar olhava para os monitores, depois para a menina, depois para o menino de rua. Isso é impossível, o médico murmurou trêmulo. Clinicamente impossível. A febre sumiu. Os sinais vitais estão perfeitos. Davi soltou a mão de Bia e se afastou um passo, limpando o nariz na manga suja do moletom. Ele parecia exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Ele olhou para Roberto, que chorava no chão. O frio passou, moço, disse Davi. Agora o senhor pode levar ela para casa. Roberto levantou a cabeça, os olhos vermelhos, inchados. Ele olhou para aquele menino magro, sujo, marginalizado pela sociedade que ele mesmo ajudava a construir. E pela primeira vez, ele viu Deus, não nas igrejas de ouro, mas no rosto encardido daquele garoto. Mas o momento de paz foi violentamente interrompido. A porta da UTI se abriu com estrondo. Seguranças do hospital, alertados pela confusão na entrada, invadiram o quarto, seguidos por um homem de terno cinza impecável que exalava autoridade e arrogância. Era Félix Valente, o sobrinho de Roberto. Tio! Félix gritou, fingindo preocupação, mas com os olhos frios avaliando a cena. Me ligaram dizendo que você surtou, que trouxe um mendigo para a UTI. Você perdeu o juízo completamente. Félix apontou para Davi com nojo. Tirem esse lixo daqui agora e preparem a sedação para o meu tio. Ele claramente está tendo um surto psicótico. Vou assumir a tutela legal da Beatriz e da empresa a partir de agora. Os seguranças avançaram para cima de Davi. O menino se encolheu, o medo voltando aos seus olhos. O milagre tinha acabado. A realidade cruel estava batendo à porta. E Roberto, ainda atordoado pelo choque do divino, viu seu sobrinho ordenar que arrastassem o anjo que salvou sua filha como se fosse um animal. Não toquem nele! Roberto tentou gritar, mas a voz falhou. Ele estava fraco, drenado pela emoção. Um dos seguranças agarrou Davi pelo braço fino com brutalidade. Me solta! Gritou Davi. Vamos, pivete! A festa acabou! Bia gritou da cama. Não, Davi! Mas era tarde. O caos se instalou. E no meio da confusão, ninguém notou que a marca no pulso de Davi brilhou por um segundo, como se reagisse à maldade presente na sala. O caos na UTI do Hospital Sírio-Libanês era uma cena que parecia desafiar a realidade. O local, santuário de silêncio e cura, havia se transformado em um campo de batalha entre a fé inexplicável e a arrogância humana. Tirem esse animal daqui, agora! A voz de Félix Valente cortava o ar como um chicote. Ele não olhava para a prima, Bia, que chorava sentada na cama, milagrosamente curada. Ele olhava apenas para Davi, com um ódio visceral, como se a presença daquele menino pobre fosse uma mancha de graxa em seu terno italiano impecável. 2 seguranças enormes, com uniformes táticos pretos, agarraram Davi pelos braços finos. O menino não resistiu. Ele não chutou, não mordeu. Ele apenas olhou para Roberto Valente com os olhos grandes, cheios de uma tristeza antiga. Me larga! Tá doendo! Davi gemia baixo, enquanto os dedos grossos do segurança apertavam seu braço, onde a pele já era marcada por cicatrizes da vida na rua. Roberto tentou se levantar.
A adrenalina do milagre ainda corria em suas veias, mas a exaustão física e o choque emocional cobraram seu preço. Ele cambaleou. "Soltem ele!" Roberto rugiu, avançando contra o segurança. "Ele salvou a minha filha. Vocês são cegos? Olhem para ela. Ela está falando. Ela está correndo os olhos pelo quarto." Félix interceptou o tio, colocando a mão em seu peito e empurrando-o para trás com força desnecessária. "Tio, olhe para você!" Félix falou alto, garantindo que toda a equipe médica ouvisse. "Você está de pijama, sujo de lama, gritando alucinações. Você teve um colapso nervoso." O luto pela tia Helena finalmente quebrou sua mente. Félix virou-se para o doutor Alencar, que ainda estava paralisado olhando os monitores que mostravam a saúde perfeita de Bia. "Doutor, como responsável financeiro da holding Valente e parente mais próximo capaz, eu exijo que meu tio seja sedado. Ele invadiu a UTI, violou protocolos sanitários e colocou a paciente em risco, trazendo um morador de rua infectado para cá. Isso é um surto psicótico clássico." "Mas Félix..." Dr. Alencar gaguejou, dividido entre a ciência e o que seus olhos tinham visto. "A menina... a febre sumiu", ela falou. "Efeito placebo temporário causado pelo estresse do trauma." Félix cortou, implacável. Ele sabia manipular narrativas melhor do que ninguém. "Amanhã ela vai acordar muda de novo, e meu tio vai ter colocado a vida dela em risco com bactérias da rua. Cedem ele. Agora!" Roberto tentou avançar novamente, mas sentiu uma picada no braço. Uma enfermeira, obedecendo à hierarquia e ao medo de perder o emprego, injetou o sedativo. "Não, Davi..." A língua de Roberto ficou pesada. O mundo começou a girar. Ele viu Davi sendo arrastado para a porta. "Não deixem ele ir!" Bia gritou da cama, arrancando os acessos venosos do braço, o sangue pingando no lençol branco. "Papai, não deixa eles levarem meu amigo. Ele é bom, ele tem o cheiro da mamãe." Mas a voz de uma criança de 10 anos, mesmo sendo herdeira de um império, não tinha poder contra a brutalidade dos adultos. Félix foi até a cama e segurou os ombros de Bia com firmeza, forçando-a a deitar. "Fique quieta, Beatriz. Você está delirando de febre." O tom de Félix era gelado, assustador. "Se não ficar quieta, vou ter que mandar te amarrarem na cama. É para o seu bem." Bia olhou nos olhos do primo e viu a maldade pura. Ela se calou, tremendo, encolhendo-se na cama. Enquanto isso, no corredor, a cena era de partir o coração. Davi estava sendo arrastado pelos corredores imaculados do hospital. Pacientes ricos e visitantes olhavam com nojo e espanto. "Como deixaram um pivete desses entrar aqui?" sussurrou uma senhora coberta de joias. "Deve ter vindo roubar", comentou o outro. Ninguém via o milagre. Só viam a roupa suja. Só viam a pobreza. Os seguranças levaram Davi não para a recepção principal, com seus sofás de couro e ar-condicionado, mas para a saída de serviço, na parte de trás, onde ficavam as caçambas de lixo hospitalar e a entrada de mercadorias. A porta de metal pesado foi aberta e a chuva fria da madrugada paulistana entrou com violência. "E não volta mais aqui, seu lixo", disse o segurança maior, o chefe da guarda, um homem que perdera a compaixão há muitos anos. Ele empurrou Davi com força. O corpo pequeno do menino voou para fora, caindo de joelhos no asfalto áspero e molhado da rampa de carga. A pele do joelho rasgou. O terço de madeira, que ele segurava com tanta força, escapou de sua mão e caiu em uma poça de água suja de óleo. Por favor, moço." Davi tentou falar, a voz embargada pelo choro. "O tio Rico disse que ia cuidar de mim." "O doutor Roberto tá dopado, moleque. Ele nem vai lembrar que você existe amanhã." O segurança riu. "Se eu ver sua cara feia rondando esse hospital de novo, ou a casa deles, eu quebro suas 2 pernas. Entendeu? Desaparece." A porta de metal bateu com um estrondo, selando o calor e a luz lá dentro. Davi ficou sozinho na escuridão. Eram quase 5 da manhã. O frio era pior do que antes, porque por alguns minutos ele tinha sentido o calor da esperança.
Ele se arrastou no asfalto para pegar o terço na poça, limpou a cruz na manga do moletom encharcado e a beijou, soluçando. Por que, papai do céu? Ele perguntou para a chuva. Eu fiz o que o senhor mandou. Eu ajudei a menina. Por que dói tanto? Davi levantou-se, mancando. Ele não podia ficar ali. Os seguranças podiam voltar. Ele começou a caminhar em direção ao centro, descendo a rua Dona Adma Jafet, em direção à Avenida 9 de Julho. São Paulo de madrugada não perdoa ninguém. Enquanto caminhava, fraco, com fome e tonto, Davi não percebeu que estava sendo observado. Não pelos anjos, mas pelos demônios da rua. 2 adolescentes mais velhos, usuários de crack que viviam embaixo do viaduto, viram o menino saindo da área de carga do hospital de luxo. Na lógica deturpada da rua, se ele estava saindo de lá, ele tinha conseguido algo. Ei, menor! Gritou um deles, surgindo das sombras de uma árvore. Passa o que você pegou. Davi parou, o coração disparando. Eu não tenho nada, ele gaguejou. Mentiroso! Saiu do hospital de rico sem nada? Passa a grana! Eles cercaram Davi. O menino tentou correr, mas estava exausto. Um dos garotos o derrubou com uma rasteira. Davi caiu de cara na calçada molhada. Eles revistaram os bolsos do menino. Só encontraram as balas de goma molhadas e o terço de madeira. Não tem nada, só bala velha. O garoto maior ficou furioso. A abstinência da droga o deixava violento. Tá tirando com a nossa cara? Escondeu o dinheiro onde? Eu juro! Eu só fui curar a menina! Gritou Davi, protegendo a cabeça com os braços. Curar! Tá tirando onda de santo agora? Toma seu milagre aqui! O chute veio nas costelas. Davi gritou, um som abafado pela chuva. Outro chute. E mais um. Eles batiam nele pela frustração de não encontrar dinheiro, pela raiva da própria vida miserável. Isso é para aprender a não mentir para nós. Eles arrancaram o tênis velho de Davi, a única coisa que ele tinha nos pés, e jogaram longe, no meio da avenida movimentada. Depois foram embora rindo, deixando o menino encolhido na calçada, sangrando, a chuva lavando o sangue que escorria de um corte em sua sobrancelha. Davi não conseguia mais levantar. A dor nas costelas era aguda. Ele se arrastou para debaixo da marquise de um ponto de ônibus vazio. Ele abriu a mão. O terço ainda estava lá, quebrado. O barbante tinha arrebentado na luta e as contas estavam soltas, mas a cruz ainda estava inteira na palma da sua mão. Longe dali, no quarto da UTI, Roberto acordava do efeito do sedativo. Sua cabeça pesava toneladas. Ele abriu os olhos e viu Félix sentado na poltrona, lendo mensagens no celular tranquilamente. Onde ele está? Roberto perguntou, a voz pastosa. Félix sorriu sem tirar os olhos da tela. Quem, tio? O seu delírio? Já cuidamos de tudo. Você teve um pesadelo, só isso. Não foi pesadelo. Bia... Roberto olhou para a cama. Bia estava dormindo. Mas, para o horror de Roberto, havia faixas de contenção em seus pulsos, prendendo-a às grades da cama. Por que ela está amarrada? Roberto tentou gritar, mas estava fraco demais. Ela estava agitada, tio. Gritando coisas sem sentido sobre anjos e meninos de rua. O Dr. Alencar concordou que era melhor contê-la para não se machucar. Félix levantou-se e caminhou até a cama de Roberto, inclinando-se sobre ele como um abutre. Amanhã vamos assinar alguns papéis, tio. Você precisa descansar. Eu vou cuidar da empresa e vou mandar a Bia para aquela clínica na Suíça que o especialista recomendou. Ela precisa de isolamento e tratamento psiquiátrico pesado. É o melhor para ela. Você não vai tocar na minha filha, Roberto rosnou. Eu já toquei, tio. Eu sou o tutor legal provisório agora. O laudo do seu surto já foi assinado por 3 médicos. Você está... indisposto. Félix deu 2 tapinhas no rosto de Roberto, humilhantes e condescendentes. Durma. O mundo dos adultos é complicado demais para quem acredita em contos de fadas. Roberto fechou os olhos, sentindo uma lágrima quente escorrer. Ele sabia que não estava louco.
Ele sentia o calor residual do terço em sua mão, mesmo que o objeto não estivesse mais lá. Ele sabia a verdade, mas a verdade estava deitada em uma poça de sangue e chuva na 9 de julho, sozinha, quebrada e esquecida por Deus. Ou assim parecia. O que Félix não sabia, o que ninguém sabia, é que um milagre, uma vez realizado, deixa rastros. E Bia, mesmo amarrada, estava acordada. Ela ouviu tudo. E debaixo do lençol, a mãozinha dela estava fechada, segurando uma única conta de madeira que se soltou do terço de Davi quando ele foi arrastado. Aquela bolinha de madeira era a semente da revolução que estava por vir. O sol da manhã entrava pelas frestas da persiana do quarto 402 do sírio-libanês, desenhando linhas de poeira dourada no ar. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Roberto abriu os olhos. A cabeça ainda pesava por causa dos sedativos, mas algo estava diferente. O quarto não estava silencioso como um túmulo. Alguém cantarolava. Uma melodia baixa, desafinada e doce. Roberto virou o pescoço rígido. Bia estava sentada na cama, sem as amarras nos pulsos. Ela mesma devia ter conseguido soltá-las com os dentes ou forçando o velcro. Ela olhava para a janela, balançando as pernas para fora da cama, pernas que, segundo a medicina, não deveriam ter força para se sustentar. Alecrim, alecrim dourado, ela cantava baixinho, a música favorita de Helena. Roberto sentou-se de supetão, ignorando a tontura. Bia? A menina parou de cantar e olhou para ele. O rosto estava corado, saudável. Não havia febre, não havia catatonia. Havia apenas uma menina de 10 anos segurando uma bolinha de madeira gasta entre os dedos. Você demorou para acordar, papai, disse ela, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo. O Davi está esperando. O Davi... A memória da noite anterior atingiu Roberto como um soco. O milagre, a expulsão, Félix. A porta do quarto se abriu. Félix entrou, seguido por um advogado engravatado e o doutor Alencar, que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ah, o tio acordou, disse Félix, ajeitando o nó da gravata. Ele colocou uma pasta de couro sobre a mesa de cabeceira. Tio, este é o doutor Matos. Ele trouxe os papéis da interdição e da transferência da Bia. O jatinho médico para a Suíça decola em 2 horas. Roberto olhou para a pasta, depois para Félix. O sedativo tinha saído de seu sistema, substituído por algo muito mais potente. Uma fúria fria, calculista e implacável. Roberto não gritou. Ele não chorou. Ele simplesmente levantou-se da poltrona. Ele estava descalço, com o pijama amassado, mas naquele momento ele parecia ter 3 metros de altura. Doutor Alencar, disse Roberto, a voz baixa e grave, vibrando a autoridade. A minha filha está doente? O médico olhou para Bia, que agora estava em pé ao lado da cama, alongando os braços. Ele engoliu em seco. Clinicamente... Não, Roberto. Os exames de hoje cedo são inexplicáveis. Ela está perfeitamente saudável. A atrofia muscular sumiu. A infecção sumiu. Então por que você está assinando papéis para interná-la num hospício na Suíça? Foi o Félix. Ele disse que... O médico gaguejou. Roberto caminhou até Félix. O sobrinho, que minutos antes exalava arrogância, deu um passo involuntário para trás. Você achou que eu estava quebrado, Félix? Achou que a dor tinha me deixado fraco. Roberto pegou a pasta de couro com os papéis da interdição. Mas você cometeu um erro. Você mexeu com a única coisa que ainda me mantém vivo. Roberto rasgou o contrato ao meio. O som do papel grosso sendo destruído ecoou pelo quarto como um tiro. Você está demitido, Félix. Não só da diretoria financeira, da família. Se você pisar em qualquer propriedade da Valente ou chegar a menos de 500 metros da minha filha, eu vou usar cada centavo da minha fortuna para garantir que você passe o resto da vida na cadeia por tentativa de sequestro de incapaz e fraude. Você não pode fazer isso. Eu tenho procuração. Félix tentou argumentar, o rosto ficando vermelho.
Eu sou o dono de tudo isso. Roberto rugiu, a voz explodindo e fazendo as janelas vibrarem. E saiam daqui, agora! Félix, o advogado e até o médico recuaram, saindo do quarto apressados. Roberto não perdeu tempo. Ele foi até o interfone na parede e apertou o botão da segurança geral do hospital. Aqui é Roberto Valente. Quero o chefe da segurança no meu quarto em 2 minutos. E tragam minhas roupas. Vamos sair. Papai. Bia puxou a manga do pijama dele. A gente vai buscar ele, né? Roberto se ajoelhou na frente da filha, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Ele beijou a testa da menina, sentindo a temperatura perfeita de 36,1. Vamos, filha, ninguém fica para trás. 15 minutos depois, o SUV blindado de Roberto saía da garagem do hospital. Mas desta vez não era Joaquim quem dirigia. Era o próprio Roberto. Bia estava no banco do carona. Eles tinham conseguido a informação com o segurança da noite anterior, que, tremendo de medo de ser processado, confessou ter jogado o menino na saída de carga da rua Dona Adma Jafé. Ele foi para lá, papai. Bia apontou para a descida em direção à Avenida 9 de Julho. Eu sinto, o terço tá puxando. Roberto não questionou. A lógica tinha morrido na noite passada. Agora ele era guiado por algo maior. Ele desceu a rua com o carro de luxo, entrando em uma área onde carros como aquele não costumavam passar devagar. A Avenida 9 de Julho, sob os viadutos, era um cenário de guerra urbana. Barracas de lona, lixo acumulado, cheiro de urina e fogueiras improvisadas. Roberto diminuiu a velocidade, os olhos varrendo cada centímetro da calçada. «Davi!» Ele gritava pela janela aberta. «Davi!» Pessoas em situação de rua olhavam desconfiadas. Alguns se aproximavam pedindo dinheiro. Roberto ignorava o medo. Ele só queria encontrar o anjo. «Ali!» gritou Bia. Debaixo da estrutura de concreto do viaduto Dr. Plínio de Queiroz, onde a água da chuva formava uma poça oleosa, havia um amontoado de trapos cinza. Roberto freou o carro no meio da avenida, ligando o pisca-alerta. Os outros motoristas buzinavam, xingavam, mas ele não se importava. Ele saltou do carro e correu. Era ele. Davi estava encolhido em posição fetal. O rosto estava inchado, roxo e sujo de sangue seco. O lábio estava cortado. Ele tremia, mas não de frio, de febre. A infecção dos ferimentos e a exposição à chuva tinham cobrado seu preço. Meu Deus! Roberto sentiu o estômago revirar. A culpa o atingiu como uma marreta. Eu fiz isso. Eu permiti isso. Davi? Roberto tocou o ombro do menino. Davi se encolheu gemendo, protegendo a cabeça com os braços. Não tenho dinheiro. Não bate. Levem as balas. Não, filho. Sou eu. O moço do carro. O pai da menina bonita. Davi abriu um olho inchado. Ele demorou para focar. Quando reconheceu Roberto, não houve raiva. Não houve acusação. Houve apenas um suspiro de alívio. A menina. Ela sarou? Foi a primeira coisa que ele perguntou com a voz falhando, cuspindo um pouco de sangue. Roberto chorou. Ali, no meio da sujeira, ajoelhado na urina e na lama, o bilionário chorou copiosamente. Sarou, Davi. Você salvou ela. E eu deixei eles te machucarem. Me perdoa, meu filho. Me perdoa. Roberto pegou Davi nos braços. O menino gemia de dor nas costelas quebradas. Bia desceu do carro e correu até eles. Ela não teve nojo. Ela segurou a mão suja de Davi. Vem para casa, Davi, disse Bia. Nesse momento, enquanto Roberto ajeitava o menino em seus braços para levá-lo ao carro, a manga do moletom de Davi subiu novamente. A luz do dia revelou a cicatriz no pulso com clareza. Roberto parou. Ele passou o polegar sobre a marca de queimadura em forma de meia-lua. Sua mente viajou no tempo, para uma conversa com Helena, anos atrás. Nós sempre quisemos um filho menino, Roberto. Se um dia a gente tiver, ou se a gente adotar, eu sinto que ele vai ter uma marca. Uma marca de que ele sobreviveu ao fogo, assim como o nosso amor sobreviveu a tudo. Helena era muito espiritualizada. Roberto sempre ria dessas premonições. Agora ele não ria. Ele entendia. Você tem a marca dela. Roberto sussurrou,
olhando para o céu cinzento de São Paulo, que parecia se abrir em um raio de sol tímido naquele exato momento. Você voltou para nós. Ele colocou Davi no banco de trás, com cuidado, como se fosse feito de cristal. Bia entrou e sentou ao lado dele, segurando a cabeça do menino em seu colo. Roberto entrou no carro, travou as portas e olhou pelo retrovisor. "Para onde a gente vai, papai? Para o hospital?" perguntou Bia. Roberto ligou o motor. O ronco poderoso do motor V8 contrastava com a delicadeza do momento. "Não, no hospital eles não sabem cuidar de anjos, filha. Nós vamos para casa. Vou chamar os melhores médicos do mundo para irem até nós. E depois nós vamos mudar tudo." Roberto pegou o celular do console. Discou um número. "Alô, jurídico. Aqui é Roberto Valente. Quero que preparem 2 documentos para hoje à tarde. Primeiro, a demissão por justa causa de Félix Valente. Segundo, quero que iniciem um processo de adoção. Nome da criança, Davi. Sobrenome, Valente. E quero que convoquem uma coletiva de imprensa. O Grupo Valente vai mudar de direção." Ele desligou o telefone e olhou para Davi pelo espelho. O menino tinha adormecido, seguro, quente, segurando a mão de Bia. O carro arrancou, deixando para trás o viaduto, a miséria e o passado de Roberto. Enquanto subiam a Augusta em direção aos jardins, Roberto sabia que a verdadeira fortuna dele não estava no banco. Estava ali, no banco de trás, suja de lama e sangue, mas brilhando mais que ouro. A virada tinha acontecido. Não apenas na saúde de Bia, mas na alma de um homem que finalmente descobriu que Deus não morava no céu, mas no gesto de estender a mão. 10 anos se passaram. O céu de São Paulo, geralmente cinzento e pesado, parecia ter feito um acordo com o destino naquele domingo de manhã. O sol brilhava limpo sobre o Memorial da América Latina, na Barra Funda, onde uma multidão de mais de 5.000 pessoas se reunia. Não era um show de rock, nem um comício político. Era a celebração de uma década do Instituto Davi Valente. No palco, um jovem de 19 anos ajustava o microfone. Davi não era mais o menino esquelético encolhido na chuva. Ele havia se tornado um homem bonito, de ombros largos, vestindo uma camisa de linho branca e calça social. Mas os olhos continuavam os mesmos, profundos, doces e carregados de uma sabedoria antiga. Ele cursava o 2º ano de medicina na USP, determinado a curar com a ciência o que um dia curou com a fé. Ao lado dele, em uma cadeira de diretoria, estava Bia. Aos 20 anos, ela irradiava vida. Ela não apenas andava, ela corria, dançava e liderava o braço artístico da fundação. Ela se levantou para apresentar o irmão, caminhando com firmeza até o centro do palco. "Há 10 anos", começou Bia, a voz clara ecoando nos alto-falantes, "eu era prisioneira do meu próprio corpo. Meu pai tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha esperança. E então, em uma noite de chuva, um anjo sem asas e sem sapatos bateu no vidro do nosso carro. A plateia, composta por famílias carentes, médicos, empresários e ex-moradores de rua resgatados, aplaudiu emocionada. Na primeira fileira, um senhor de 60 anos enxugava as lágrimas discretamente com um lenço de seda. Roberto Valente tinha os cabelos completamente brancos agora, mas o rosto estava mais jovem do que nunca. As rugas de amargura tinham desaparecido, substituídas por linhas de expressão formadas por muitos sorrisos. Ele não era mais conhecido como o tubarão da indústria farmacêutica. Agora, as manchetes o chamavam de o pai dos esquecidos. Davi tomou a palavra. "Minha mãe biológica me deixou 1/3 de madeira", disse ele, tirando o objeto do bolso. O terço tinha sido consertado, as contas reenfileiradas com fio de ouro, mas a cruz de madeira velha continuava lá. "Ela me disse que a fé aquece o frio. Hoje, eu olho para vocês e vejo que o verdadeiro milagre não foi eu ter sobrevivido à rua. O milagre foi a rua ter saído de dentro de mim",
graças ao amor de um pai que me escolheu. Roberto levantou-se e subiu ao palco, abraçando os 2 filhos. A imagem dos 3 abraçados foi transmitida nos telões, e não havia um olho seco naquele lugar. A Fundação Davi Valente tinha se tornado um gigante. Não era apenas caridade, era revolução. Eles tinham construído 5 casas de acolhimento nas maiores comunidades de São Paulo: Paraisópolis, Heliópolis, Cidade Tiradentes. As casas ofereciam muito mais que comida, ofereciam dignidade. Médicos, psicólogos, dentistas e professores trabalhavam dia e noite. Roberto tinha vendido 60% das ações de sua empresa farmacêutica para financiar o projeto. Ele trocou o lucro exorbitante pelo lucro humano. Carretas da saúde percorriam a periferia, levando exames de alta complexidade para quem nunca tinha visto um médico. E a cada criança resgatada, Roberto sentia que estava pagando uma dívida com o universo, uma dívida contraída na noite em que quase perdeu a fé. Mas a justiça divina tem 2 lados. Enquanto a luz brilhava no memorial, a sombra rastejava em outro lugar. A 200 quilômetros dali, na penitenciária de Tremembé, um homem assistia à cerimônia em uma pequena televisão comunitária no pátio. Félix Valente estava irreconhecível. O terno italiano tinha sido substituído pelo uniforme bege e gasto do presídio. O cabelo, antes impecável, estava ralo e sujo. Félix tinha perdido tudo. Depois da demissão, ele tentou dar um golpe em outra empresa, desesperado para manter seu padrão de vida. Foi pego. A investigação revelou anos de desvios na empresa do tio e uma tentativa sórdida de falsificar laudos médicos para interditar Roberto. Ele foi condenado a 15 anos. "Ei, Félix!" gritou outro detento, rindo e apontando para a TV. "Aquele ali não é o mendigo que você tentou chutar do hospital? O moleque tá bonitão, hein? E o tio que você chamou de louco tá sendo aplaudido de pé. E você tá aqui catando bituca de cigarro no chão. O mundo dá voltas, né, playboy?" Félix olhou para a tela. Ele viu o sorriso de Roberto. Viu a saúde de Bia. Viu a grandeza de Davi. A inveja e o ódio ainda queimavam nele, mas agora estavam misturados com um gosto amargo de derrota absoluta. Ele desligou a TV e voltou para sua cela escura, sozinho. O dinheiro que ele tanto amava não podia comprar sua liberdade nem sua paz. Ele tinha escolhido o ouro e acabado com a ferrugem. De volta a São Paulo, a cerimônia tinha terminado. A família Valente seguiu para a mansão no Morumbi. Mas a casa não era mais aquele mausoléu frio. O jardim estava cheio. Mesas longas foram montadas na grama. Era um almoço de domingo típico brasileiro. Havia cheiro de churrasco, som de pagode baixo tocando ao fundo, crianças correndo, amigos da faculdade de Davi, amigos da arte de Bia, e alguns dos primeiros jovens resgatados pela fundação que agora eram parte da família estendida. Dona Cida, a antiga cozinheira que Roberto mal cumprimentava no passado, agora estava sentada à mesa com eles, rindo alto de uma piada de Bia. Roberto serviu um prato para Davi. "Pai", disse Davi, aceitando a comida, "eu estava pensando... Depois que eu me formar, quero levar o projeto para o Nordeste. Tem muita gente precisando lá no sertão." Roberto sorriu, cortando um pedaço de picanha. "O Nordeste é longe, filho. Vai custar caro." "Vai", concordou Davi. "Mas o senhor sempre diz que dinheiro parado é dinheiro morto." Roberto gargalhou. Uma gargalhada solta, feliz. "Você usa minhas próprias lições contra mim, né? Está bem, vamos para o Nordeste. Vamos para onde for preciso." Bia levantou um copo de suco. "Um brinde." "A quê?" perguntou Roberto. "Ao dia em que o pneu furou na Rebouças?" sugeriu Davi, rindo. "Não", disse Roberto, ficando sério, mas com um brilho terno no olhar. Ele olhou para o pulso de Davi, onde a cicatriz ainda estava, agora apenas uma marca de uma história superada. "Um brinde ao dia em que eu descobri que a maior fortuna do mundo cabe dentro de um abraço." Eles brindaram. Os copos tilintaram. O sol se punha sobre o Morumbi, pintando o céu de laranja e roxo.
Naquele momento, Roberto olhou para o canto do jardim. Por um segundo, apenas uma fração de segundo, ele pensou ter visto Helena. Ela estava parada perto das rosas, sorrindo para eles, e ao lado dela, uma luz suave envolvia a família. Não havia mais frio, não havia mais silêncio. A casa estava cheia, o coração estava cheio. Davi, o menino que dormia no papelão, agora era o pilar de uma família. Bia, a menina que não tinha voz, agora cantava para o mundo. E Roberto, o homem que gritou que Deus não existia, agora sabia que Deus estava ali o tempo todo. Ele só precisava de alguém humilde o suficiente para abrir a porta. A história de Davi, Bia e Roberto nos ensina uma lição poderosa, que muitas vezes esquecemos na correria do dia a dia. Muitas vezes buscamos milagres em grandes eventos, em soluções mágicas ou no fundo de uma conta bancária. Mas a verdade é que o milagre real quase sempre vem disfarçado naquilo que o mundo despreza. Roberto tinha bilhões, mas era miserável. Davi não tinha nem sapatos, mas tinha o poder de curar. O encontro deles não salvou apenas a menina doente, salvou o homem rico de sua própria arrogância. O toque de Davi curou a febre de Bia, sim, mas o amor de Roberto curou a vida de Davi. Foi uma troca, um resgate mútuo. Porque ninguém é tão rico que não precise de ajuda, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Talvez você esteja passando por um momento de frio no coração, como o Roberto estava. Talvez você esteja se sentindo invisível e machucado, como o Davi. Se essa história tocou você, lembre-se, a fé não é sobre não ter problemas. É sobre ter a certeza de que mesmo na chuva mais fria da madrugada, o sol vai nascer. E às vezes, Deus usa as mãos mais inesperadas para enxugar nossas lágrimas. Se você se emocionou com essa história, por favor, compartilhe esse vídeo no grupo da família. Vamos espalhar essa mensagem de esperança. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas novelas emocionantes. Vejo você no próximo vídeo. Fiquem com Deus.